Boa noite todo mundo. Boa noite. Como é que vocês estão? Entramos um pouquinho atrasada hoje por motivos de internet, mas estamos aqui, né, para fazer a nossa oração, para fazer a nossa noite, para conversar um pouco, para pedir a Deus, né, sobre muitas coisas. Vou esperar dar tempo vocês entrarem, para ninguém, né, ficar de fora. E hoje nós estamos aqui nos encontrando justamente para fazer a nossa oração. Essa oração que até então era particular, né? Particular de cada um, minha e de vocês aí em casa, mas agora a gente resolveu se encontrar. Para começar a nossa noite, eu quero dizer que nós faremos uma oração por semana, até o mês de setembro, Isso é um voto próprio meu e que eu quero dividir com vocês. Eu tenho as minhas intenções, vocês colocarão a de vocês. Então, eu estou convidando vocês a participarem desse voto, dessa oração que é minha, né? Alguns católicos podem chamar de novena, né? Hoje, pode outros chamarem de promessa, do jeito que vocês quiserem, dentro das religiões de cada um, respeitando as crenças, as tradições, respeitando tudo isso. Então, nós vamos começar fazendo essa oração uma vez por semana até o final de setembro. Depois a gente pode continuar de acordo com o querer de vocês. Às vezes vocês também têm votos, às vezes vocês também têm promessas. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá tudo certo? Para nada atrapalhar a gente, né? Então, hoje nós vamos começar esse processo de um pedido de Mayra Rocha e vocês me ajudarão a orar por esse propósito e eu também orarei pelo propósito de vocês. É uma corrente de união, cada qual orando pelo propósito do outro. Então hoje, se vocês têm um propósito, vamos fazer essa corrente juntos até setembro. Depois de setembro a gente faz outra corrente por outras causas. Então convido vocês agora a imaginarem realmente do que vocês estão precisando. Às vezes quando a gente fala assim, parece que Deus, né? Parece que Deus é apenas algo que a gente usa quando precisa. Não. Mas graças à bondade dele, graças à nossa fé, à nossa confiança, nós podemos requerer, né? Nós podemos requerer a Deus pedidos que são muito importantes para nós. Eu hoje quero que vocês coloquem aqui na corrente de oração para o que vocês irão fazer essa corrente. Pode ser para um ente querido que já partiu, pode ser para a cura da depressão, para a cura das doenças físicas, para as pessoas que estão entrando agora justamente, né, nos seus tratamentos das doenças físicas. Vamos colocar aqui o tratamento para o câncer que tantas pessoas passam. Vamos colocar aqui os problemas familiares, os casamentos, né? As pessoas que estão tentando engravidar, as mãezinhas que estão na tentativa. Vamos colocar aqui aqueles que buscam um emprego, nossos colegas que estão estudando para concurso, para vestibular, aqueles que estão lutando contra a depressão, aqueles que estão lutando contra a ansiedade, aqueles que estão lutando contra uma dor que vem proveniente do luto. Nós vamos colocar aqui tudo. Os vícios, a cura para o vício do cigarro, da bebida, da droga. Nós vamos colocar aqui pelas contendas que temos, né? Pela saúde psiquiátrica de todo mundo. Nós colocaremos aqui todos os pedidos de cada um de vocês
e meu também. Hoje nossos pedidos se juntam aqui, porque Jesus disse, né? Quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. E nós estamos reunidos. Agora, mais de 500 pessoas, 500 espíritos, 500 corações unidos para peticionar a Deus Pai Todo-Poderoso tudo aquilo que for bom para nós. Força, né? Para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Colocaremos aqui os nossos filhos, as cirurgias marcadas, a saúde dos familiares. Coloco aqui tudo aquilo que você muitas vezes não consegue nem conversar com as pessoas. Você não consegue colocar para fora, falar com as pessoas. Nós vamos nos unir até setembro por todos esses propósitos, pelos casamentos, pelas religiões, por tudo isso. Cada qual tem a sua petição e que unido nesse grande instrumento que é a oração, nós podemos recorrer ao Pai, nós podemos recorrer à espiritualidade. Nós iremos aqui também agradecer pelas muitas bênçãos alcançadas. Nós iremos agradecer pelos muitos livramentos que a espiritualidade nos dá, por intermédio dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda. Nós vamos colocar aqui nossos amigos. Então, hoje é dia de mentalizar os pedidos para essa nossa corrente. Justiça, muita gente pedindo pela justiça. Hoje nós colocamos aqui todos os processos que estão dentro do judiciário. Cada pessoa tem o motivo por que peticionou, buscando a justiça dos homens e pedindo a ajuda da justiça de Deus, para que todos tenham a causa ganha dentro da justiça. Então colocamos hoje também todos os processos judiciários de cada um. Colocamos hoje os sofrimentos das mãezinhas, dos paizinhos que entregaram a pátria espiritual aos seus filhos. Nós colocamos todas as petições. Eu quero saber de vocês, e eu falei todas as petições que nós iremos colocar para a nossa corrente, para dar tempo também que vocês possam pegar a água, tá bom? Vocês podem também acender as velas de vocês. Muitos de vocês podem acender para santos, para entes. Minha vela hoje é acendida primeiramente para Deus. Essa vela tem o intuito de iluminar o meu caminho, o caminho de vocês. E a primeira intercessão que eu peço para as petições que nós iremos colocar aqui e chegar a Deus Pai é a Maria Santíssima, Mãe da humanidade, aquela mãe que nos acolheu. Segundo, eu peço a Inácio Daniel, mentor da casa, que nos ajude também, peticionando os nossos pedidos. Peço a Chico Xavier, a Bezerra de Menezes, a todos esses entes evoluídos que estiveram no plano terreno e agora residem na pátria espiritual. Pedimos a Santo Agostinho, a São Francisco de Assis, pedimos aos nossos entes queridos e amados, aqueles da pátria espiritual que possam interceder por nós, aos nossos pedidos. E nosso maior intercessor, Jesus Cristo, nosso irmão querido. Tudo isso nós pedimos a Deus Pai, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ainda que a gente não consiga pedir com palavras, Ele entende e sabe o que se passa no nosso coração. É Deus justo, é Deus de bondade, é Deus de justiça, é Deus de amor. É Pai que nos guia, mesmo diante muitas vezes da sua rigidez, porque todo Pai também é rígido. Mas Deus é justo, então rigidez com justiça é amor. Nós pedimos a Deus que possa aquebrantar os corações hoje. Nós vamos também colocar nesse momento de oração os nossos amigos, mas também colocaremos aqueles que se consideram os nossos inimigos. Nós nunca teremos inimigos, nós nunca faremos das pessoas os nossos inimigos, mas colocaremos aqueles que se colocaram nesse papel
contra nós. Colocaremos as pessoas que nos fazem mal, colocaremos as pessoas que nos perseguiram, que nos caluniaram. Hoje nós colocaremos em oração todas aquelas pessoas que passaram pela nossa vida e nos deixaram muito tristes. Colocamos todos os dias da nossa vida, todos os dias que nós tivemos que passar por aqui e muitas vezes não foi fácil. Colocaremos os dias difíceis, colocaremos aquelas pessoas que também me veio muito agora, né, espiritualmente, as pessoas que tinham negócios abertos e que por algum motivo esses negócios fecharam. Pessoas com problemas financeiros, né? Pessoas com problemas financeiros. Nós colocaremos aqui também todos os voluntários do mundo inteiro. Quero colocar em especial, vou rodar a velhinha aqui, porque na minha crença, né, essa velhinha tem muita importância para mim. Na minha crença, ela gira todas as energias também. E depois eu vou explicar para vocês que essa velhinha foi comprada numa loja. Não é o artefato, né, como a gente já disse. É o instrumento que nós colocamos, é o amor que nós colocamos aqui. E ela roda, e sempre que eu vou orar com ela, rodam-se também os meus pensamentos, os meus pedidos. Então, espiritualmente também, me vem muito na cabeça pedir por todos os animalzinhos também, os animais que também povoam aqui a terra, né? Aqueles que são de estimação, aqueles que são, né, das matas mesmo, pedir por eles também, pedir pela natureza, pedir pelo planeta que nós vivemos, pedir pelas pessoas que nos acolhem com tanto amor, pedir pelas pessoas que fecharam, né? Fecharam as portas da sua vida para nós. Pedir também aqui perdão. Hoje nós vamos pedir perdão, muitas vezes para pessoas que nós nunca mais encontraremos, mas que nós sabemos que nós erramos. Então hoje nós também faremos um pedido aqui de perdão por essas pessoas que nós machucamos. Pedimos também confiança para que a gente possa seguir. Então todos esses pedidos nós iremos fazer numa corrente até setembro. Depois nós vamos falar sobre outras correntes. Orar nem sempre é falar palavras decoradas. Aliás, não é. Isso é reza e também não tem problema. Rezar, orar, fazer sinal de fumaça, chorar, tudo isso é escutado por Deus. E me veio também agora à mente pedir pelos nossos irmãos que estão em guerras em outros países, pedir pela ciência para que ela possa avançar. Peço por todos vocês que estão aqui hoje na live, que hoje nós sejamos companhia um dos outros, dentro dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, de tudo isso. Então, como eu ia dizendo, orar não é somente fazer a prece, mas é também lembrar de tudo que nós queremos entregar na mão de Deus, tudo como somos, né? Vamos entregar também as pessoas que deixaram a nossa vida, pessoas que resolveram seguir os seus caminhos longe de nós, pessoas que são imbuídas em frustradas, pessoas que ferem outras porque são feridas. Vamos pedir que Deus cure o coração dos maldosos, que Deus possa tocar aquelas pessoas que não agem com amor e com empatia pelas outras pessoas e pelo mundo. Vamos pedir por todos os autistas, pelas mãezinhas atípicas, pelas famílias que têm que lidar com uma missão que é muito grata, mas muito difícil. Vamos pedir por todos aqueles que precisam de Deus. Hoje estamos reunidos em pessoas, em espíritos que precisam de Deus. Essa é a nossa união. E todos unidos orando somos fortes. Somos fortes. Quero começar dizendo que uma frase me pegou muito fortemente essa semana, que é justamente uma frase que diz que tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu era semente. É um provérbio mexicano, né? E alguém me disse ele, e isso ficou muito, muito no meu coração e no meu espírito.
Pense que muitas vezes as coisas que tentaram empurrar você para a terra são exatamente a força que você precisava para florescer. Uma semente, ela passa um processo doloroso até que dentro da terra ela consiga lançar suas raízes até que saia pelo solo. E muitas delas não sai o fruto pelo solo, né? Não sai o resultado pelo solo. Fica dentro do solo o resultado. Então, nós somos sementes que podemos pegar todos os nutrientes das coisas ruins que nos fizeram, que aconteceram, dos obstáculos que nós passamos. Nós podemos tirar os nutrientes que nos tornarão cada vez mais fortes. Somos sementes que muitas vezes não somos regadas, muitas vezes não somos sequer vistas, nem colocadas numa sombra, nem colocadas sobre o sol. Mas mesmo assim, muitas sementes dão frutos, saem, lutam em direção ao sol. Elas buscam justamente o sol muitas vezes. E nós somos sementes que mesmo enterradas, buscamos a luz de Deus, buscamos a espiritualidade. E nada nem ninguém jamais será capaz de nos enterrar. E quando nos enterrarem, não sabem que farão um processo de progressão, de evolução, em que nós nos transformaremos em frutos, em belas e belas plantas. Alguns serão flores, outros serão frutos, outros serão diversos tipos de planta. Sem contar que muitas plantas, elas sequer precisam ser plantadas. Elas sequer precisam de cuidados. Elas nascem pela natureza, mesmo diante de todas as dificuldades. E nós também somos assim. Nós somos sementes que, quando enterradas, florescemos. Quando não colocadas sobre o sol, quando não lançadas sobre a terra de forma intencional, nós somos lançadas de diversas maneiras, pelo vento, pela chuva, e nós nascemos, e nós produzimos, e nós serviremos de sombra. Seremos plantas que serviremos de sombra. Sombra para acolher aqueles que mais precisam. Jamais castigaremos quem quer que seja. Jamais seremos frutos, plantas, árvores que castigará alguém. Pelo contrário, produziremos frutos no bem. Seremos sementes de luz dentro de uma humanidade cada vez mais cansada. Então, hoje, internalize isso dentro de você. Ninguém jamais é capaz de enterrar uma pessoa, um espírito que é semente. Ele nasce, ele vai ao sol em busca do sol. E sempre que você se sentir sufocado, e sempre que você se sentir abaixo, você buscará o sol da sua vida, que é Jesus Cristo, que é Deus, nosso Pai. Somos feitos para vencer, somos feitos para a felicidade e buscaremos sempre isso. Vamos pedir aqui por nós, dentro da nossa sinceridade. Hoje nós vamos entregar muitas vezes, às vezes que nós tivemos ódio, raiva, que nós guardamos ressentimentos, porque todos nós fazemos isso. Nós não queremos parecer ser, Senhor, nós queremos ser. Nós queremos que tudo que nós somos possa vir à tona. E queremos ainda mais que o Senhor nos transforme. Aquilo que ainda não estiver bom, que nós sejamos transformados, Senhor. Mas nós colocaremos todas as nossas intenções verdadeiramente. Nós somos o barro, Senhor, na Tua mão. E o Senhor é o oleiro, que vai nos moldar, nos modificar, que vai fazer com que a gente seja jarros
de flores, copos para a água, panelas para a comida. Nos modifica, nos coloca da forma que for melhor, Senhor, para cada um de nós. Tira de nós todo o rancor, toda a mágoa, toda a raiva. Transforma esses sentimentos em sentimentos bons, porque tudo isso é o amor que foi ferido. Tudo isso é a justiça que foi ferida, Senhor. Faz com que nós possamos passar pela injustiça, mas que nunca possamos cometer nenhuma injustiça. Faça com que a gente possa passar pela perseguição de cabeça erguida, mas que nunca sejamos nós os perseguidores. Senhor, nós queremos ser. Recebe a cada um de nós como nós somos e não como a máscara que muitas vezes nós nos colocamos. Senhor, nós entregamos o nosso ser, toda a podridão que tiver aqui dentro, toda a bondade que tiver aqui dentro, tudo isso nós colocamos ao teu olhar. Não queremos te esconder nada jamais. Não somos infantis a achar que podemos enterrar nosso caráter, nossa moral, nossa ética, nosso coração de ti. Eu gosto de um hino que ele diz assim: nem as trevas me ocultam dos sublimes olhos seus, pois a noite é como um dia para ti, ó grande Deus. Esse hino é de uma igreja evangélica, mas olha, nem as trevas podem ocultar nossas vidas e nossos espíritos do grande Deus. Porque mesmo as trevas, no momento mais difícil, para Deus é dia. Deus pode fazer da noite escura dia. Deus pode acalmar o mar. Jesus acalmou o mar apenas com um andar divinal. Então não importa o temporal que você está passando nesse momento, ele passará. Esse temporal passará. Todo vento passa, toda tempestade passa, todo furacão passa. E veja quantas árvores, quantas flores permanecem lá. As casas todas reviradas, mas muitas árvores estão lá. E é isso que nós somos, árvores apegadas à fé. Árvores apegadas ao amor. Não importa que furacão passar na nossa vida. Quando ele passar, nós estaremos lá. Se o furacão é um luto, você irá passar com fé, com coragem. Ainda que se sinta fraca, você vai olhar no espelho e vai dizer: eu sou forte. Eu sou forte porque eu ainda estou aqui. Se o furacão é o desemprego, você vai passar, porque você vai lutar, vai conseguir, vai chegar. Se o furacão foi traição, esqueça. Esqueça isso. Pior é quem trai. Aquele que é traído aprende grande lição. Se hoje o furacão na sua vida é uma separação conjugal, Deus sabe de todas as coisas. E no momento certo, isso também vai passar. Hoje nós estamos colocando todos os furacões da nossa vida. Se o furacão da sua vida hoje é a dependência emocional de um relacionamento que te maltrata, que te machuca, que te violenta, hoje nós vamos pedir a Deus o corte desse fio. Nós vamos pedir a Deus a quebra disso. Nós vamos pedir a Deus que tudo que tenha que ser desligado das nossas vidas seja desligado. Nós perdoaremos a todos. Amaremos de forma fraternal todos, mas nos amaremos também. Respeitaremos os nossos limites para que depois não possamos culpar as entidades, a espiritualidade, ao divino. Saberemos a amar muitas vezes à distância
e saberemos permanecer dentro das relações em que as pessoas também queiram mudar. Tudo que for hoje de coisa ruim acontecendo na sua vida, de obsessão, de influência de espíritos sofredores, nós vamos pedir a Deus Pai que se dê por encerrado hoje, que você possa se fortalecer, que seu espírito possa estar forte para quebrar essa influência. Somos filhos de Deus bendito, Deus amado, Deus forte. Somos irmãos de Jesus Cristo. Somos ligados à espiritualidade. Hoje quebraremos tudo aquilo que é invisível aos nossos olhos e que ainda assim nos maltratam. Quebraremos hoje esse ciclo vicioso da fofoca, esse ciclo vicioso da bebida, da droga, esse ciclo vicioso que faz com que muitas famílias sofram. Pedimos, Senhor, sim, por todos os preconceituosos. Pedimos por todos aqueles que cometem crime. Sim, nós pedimos por todos aqueles que nos fizeram mal, que erraram. Nós pedimos hoje, Senhor, pelos piores que já passaram na terra. Pedimos, Senhor, pedimos que o Senhor aquebrante esses corações, esses espíritos. Modifiquem eles para que eles não possam mais fazer mal a ninguém. E se hoje você é um desses que faz mal às pessoas, mas está aqui hoje, e às vezes veio aqui hoje por outros motivos, motivos ruins também. Mas se você está aqui hoje, é porque você tem a capacidade de mudar. É por você hoje também. É por todos os nossos jovens que têm ideais suicidas, que são influenciados pelos espíritos, pelos obsessores, mas que também são influenciados pelos encarnados. Por todos aqueles que estão pensando em desistir desse planeta, porque não acreditam mais na humanidade. Nós pedimos por eles, Senhor. Abençoa a nossa juventude, abençoa as nossas crianças. Abençoa a nossa maternidade, nossa paternidade, para que a gente possa colocar esses espíritos no caminho do bem. Nós pedimos por todos eles, Senhor. Nós pedimos também por as pessoas que sofrem influência, por você que está sofrendo uma influência negativa, seja de encarnado, de desencarnado, para que sua família seja liberta de qualquer coisa que não pertence a Deus. Coloque a espiritualidade dentro da sua casa. Ocupe com a espiritualidade amiga, com Deus bendito. E nenhum outro espírito, nada pode te fazer mal. Confie verdadeiramente em Deus. Coloque todas as suas petições na mão do Senhor. E descanse. Confiar em Deus é descansar. É fazer por onde e descansar. Peço a Deus por todos os grupos que apoiam a Casa da Caridade. Peço a Deus por todos os doadores que ajudam a caridade, seja em qual for a igreja, o centro. Peço pelos bons amigos, pelos amigos verdadeiros que nos acompanham, que são refrigério na nossa vida. Peço por todos aqueles que dentro das nossas caminhadas, que caminharam junto conosco dentro dos nossos infernos, dentro dos nossos desertos. Confiamos na Tua justiça, Senhor. Pedimos por todos. Honra os Teus filhos, Deus amado. Honra a caminhada de cada um, o esforço de cada um. Honra tudo aquilo que nós conduzimos. Obrigada pelas pessoas que pegaram nas nossas mãos. Obrigada pelas pessoas que permaneceram conosco, que nadaram mar adentro, sem se importar se iriam se afogar. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que enxugam as nossas lágrimas, que nos confortam.
por todos aqueles que nos defendem, que nos apoiam, por todos aqueles que andam juntos conosco nessa caminhada difícil. Pedimos por todas as igrejas, pedimos pelos nossos centros espíritas, pelas nossas casas de umbanda, de candomblé. Pedimos por todas as religiões, Senhor, por todas as doutrinas, pelas igrejas católicas, evangélicas. Pedimos por todas as denominações que possam existir, que se multipliquem, Senhor. Que essa quantidade de religião, de igreja, de centro, de casa, de terreiro, possa ser tão grande ou maior do que os bares, possam ser tão grande ou maior do que aqueles recintos que juntam tantos espíritos sofredores. Ah, Senhor, nós pedimos por todos os espíritos, por todos, os sofredores, os evoluídos, pelos mentores, pelos nossos filhos que estão aí contigo. Nós pedimos pelas nossas mães, nossas avós, nossos pais, nossos primos. Nós pedimos por eles, Senhor, por cada sorriso que passou na nossa vida nessa terra. Senhor, nós te pedimos pelas crianças desse mundo, as criancinhas que também tiveram uma missão curta aqui. Nós pedimos, Deus Pai, por tudo. Essa oração, Senhor, não é da boca para fora, é de dentro. É de dentro de nós. Hoje nós estamos pedindo por tudo, Deus. Eu quero ler juntamente com vocês o Salmo 34. 34. Esse livrinho é de Salmos, mas você pode abrir a sua Bíblia. Eu, Mayra, nas minhas orações pessoais, eu costumo usar os Salmos, porque os Salmos são pedidos de socorro dos salmistas, são entregas dos salmistas. Então, hoje, nós vamos ler o livro de Salmos para a nossa oração chegar a Deus Pai. Salmo 34. Quem quiser acompanhar, Salmo 34. Sim, Irani, por todos os presidiários, Senhor, por todos os presidiários, por aqueles que erraram, para que eles recebam um perdão e tenham um dom do arrependimento e da mudança, por aqueles que estão inocentes lá dentro, Senhor, pelo amor do Teu nome, olhai por eles. Pelos nossos irmãos nos hospitais, pelos nossos irmãos nas dificuldades, pelas crianças, os espíritos que irão reencarnar, que estão reencarnando ontem, hoje, amanhã e sempre. Senhor, nós pedimos por todos os espíritos abençoados que vieram à Terra nos ensinar. Allan Kardec, Chico, Divaldo, Isabel Salomão, todos os santos da Igreja Católica, espíritos também que passaram pregando bem, todos os anjos da guarda, todas as entidades, os orixás, todos, Senhor. Nós pedimos por todos aqueles que vêm em nomes diferentes, mas vêm trabalhar pela humanidade. Pela humanidade. Eles têm nomes diferentes, nós damos nomes diferentes a cada um desses espíritos. E eles vêm como nós gostaríamos para trabalhar por nós. Por todos, Senhor, por todos. Cada qual na sua crença, na sua fé, pelo respeito pela religião, pelo fim do racismo religioso, pelo fim dos crimes cibernéticos. Que a gente possa olhar, Senhor, por esse novo mundo digital. Para que a gente tenha tolerância. A palavra é tolerância. Para que a gente respeite as orientações sexuais. Para respeitarmos a decisão de cada um na sua vida, seja na profissão, seja com quem casar, seja com quem se relacionar, seja a escolha da religião. Pelos viciados em cigarro, Senhor, hoje nós te entregamos, Senhor, aqueles que desejam largar esse vício, a bebida, Senhor, hoje nós te entregamos. Leremos o Salmo 34,
Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará do Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E aproveitando, Senhor, esse versículo, nós pedimos por aqueles que têm medo da morte, aqueles que têm medos, qualquer tipo de medo, Senhor, as fobias. Nós colocamos, Senhor, todos os nossos temores na Tua mão, na mão da espiritualidade amiga, na mão daqueles que nos acompanham dia a dia, Senhor, os espíritos que vêm à terra nos ajudar. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ah, Senhor, quantos livramentos Tu já fez na nossa vida. Quantos livramentos Tu já nos deu, Senhor, em vários momentos. E naqueles momentos em que nossas orações não foram acertadas, ainda assim o Senhor nos deu o que precisava. Quantas vezes pedimos algo que não recebemos e era o amor do Senhor por nós que fazia com que nós não tenhamos aquilo, para o nosso bem, para o nosso livramento. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Ah, Senhor, tanta valentia no mundo, tanto homem valente, valente fisicamente, valente na violência física, na violência das armas. Quanta valentia reside nas pessoas que vão à internet julgar, provocar e brigar. Tanta valentia externa e nenhuma valentia espiritual. Tanta valentia física e tanta covardia espiritual. Nos ajude, Senhor, a não nos tornarmos covardes, a não sermos nós os covardes diante do Teu olhar. Que muitas vezes, Senhor, possamos sim ser oprimidos. E que a única vez que nós baixarmos a nossa cabeça, mesmo diante das opressões dos homens, mesmo diante dos homens maus, mesmo diante daquilo que quer nos derrubar, ainda assim, se a gente estiver, Senhor, de rosto no chão, que seja com a alegria de saber que diante de Ti estaremos exaltados. Que eu caia, Senhor, várias vezes ao pé do homem, mas que todas as vezes eu esteja levantada ao Teu olhar. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória da maldade. Ah, Senhor, que eu seja sempre a humilhada, a perseguida, a violentada. Que muitas vezes eu seja vista como alguém, Senhor, que não tem forças para lutar, que não é valente na terra. Mas que diante dos Seus olhos, Senhor, eu possa ser aquela que estará moralmente capaz de estar aos Teus pés. Que eu possa honrar, Senhor, todo o amor que nós recebemos. Que nós possamos, Senhor, ser coroa diante daqueles.
Ah, Senhor, não desejamos mal a ninguém que nos fez mal. Nos faz ser sempre, Senhor, os ofendidos, os humilhados. Mas por favor, Senhor, por favor, espiritualidade amiga, sempre que nós desejarmos fazer o mal, nos pare. Seja com a brisa suave ou seja com o vento forte da justiça. Os justos clamam e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ó Senhor, não sei por que nossas almas hoje estão abatidas. E mesmo que ela esteja hoje, que as nossas almas, nossos espíritos possam esperar em Deus. Que nossos combates tenham um general da bondade. Que as nossas guerras sejam guerras para nos melhorar. Que as únicas guerras que nós travemos sejam para o nosso bem. Que possamos buscar o amor, Senhor, a fé, a caridade. Senhor, acima de tudo, a caridade. Que possamos ser justos, que possamos ser honestos, que possamos nos corrigir. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ah, Senhor, quantas vezes nós te pedimos, quantas vezes nós oramos, pedimos que as coisas ruins passem, quantas vezes nós te pedimos as vitórias e Tu nos deste os instrumentos. Tu nos deste os instrumentos por onde nós lutaremos. Quantas vezes nós pedimos pela cura de uma doença, mas Tu nos deu força para lutar no tratamento. Quantas vezes nós te pedimos, Senhor, a vitória do emprego, de conseguir um emprego melhor, e Tu nos deste os instrumentos do estudo e das pessoas que entraram na nossa vida. Quantas vezes nós te pedimos, dizendo que já não suportávamos mais, e Tu nos fez ombros fortes de concretos e não de vidro para se quebrar, Senhor. Tu nos dá os instrumentos para que possamos nos esforçar, lutar e vencer. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Nenhum deles será quebrado. A desgraça não nos alcançará. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que neles se refugia é desamparado. Ah, Senhor, quantas vezes nós somos aquela única ovelha dentro de um rebanho que ficou para trás, que empacou diante da caminhada, e Tu voltou todas as vezes para nos resgatar. Tu voltou todas as vezes para nos tirar do atoleiro. Ovelhas essas que muitas vezes sequer mereciam. Quantas vezes, Senhor, Tu nos pegou pelo colo, nos mostrou o Teu amor paterno, nos entregou a Maria Santíssima. E Maria Santíssima sempre desejou que nós fôssemos justos, bons como Jesus foi. Ah, Criador amado, Deus de todos nós pedimos força, nós pedimos coragem, nós pedimos para que o Senhor possa nos dar força para aumentar a nossa fé. Nós não Te pedimos fé, Senhor, porque isso nós temos. Mesmo diante dos ventos fortes, nós ainda estamos aqui. Mesmo diante das crueldades, nós ainda permanecemos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus Pai. Nos mostra diante dos Teus vários sinais. Nos mostra, Senhor, no canto dos pássaros, na sombra das árvores, no cheiro das flores, na transparência da água. Nos envia sinais, espiritualidade amiga, pelas pessoas que andam junto conosco, pelo ar, por tudo. Nós queremos estar atentos aos sinais.
Senhor, nós te entregamos hoje todo o nosso espírito, nossos ódios, nossas raivas, as coisas ruins. Transforma, Senhor. Mas nós pediremos força para que nós possamos lutar para a transformação. Pedimos, Pai amado, nesse momento, que nos conduza no caminho da caridade e do bem, que nos conduza no seu amor paternal, que nos mostre o caminho a seguir. Que nosso ego se diminua, Senhor, e que Tu cresça diante de todos nós. Nós temos um Deus forte, um Deus de bondade. E nos momentos, Senhor, que a vida estiver mais obscura, acende a Tua luz, que é a espiritualidade. Nós não precisamos, Senhor, de montanhas, de acontecimentos. Basta uma centelha de luz e nós saberemos que caminho devemos seguir. Nos dá, Senhor, sentido para a nossa vida. Nos salva do abismo da depressão, da tristeza. Nos tira, Senhor, de dentro do buraco em que muitas vezes nós cavamos e entramos. Nos perdoa, Senhor, pela infantilidade espiritual. Nos perdoa pelas vezes que nós desviamos do caminho que Tu nos mostrou. Nos dá chance, Senhor, para nos melhorarmos. Ah, Senhor, basta um sopro, uma brisa suave do Teu Espírito e todos nós nos sentiremos melhor. Te entregamos nessa noite, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo, os familiares. Te entregamos toda a humanidade, Senhor. Acolhe no Teu poder divinal. Tu tudo podes. Nós não podemos nada, mas Tu tudo podes. Nós estamos, Senhor, aos Teus pés, porque nós somos, Senhor, filhos, trabalhadores nesse caminho. Ah, Senhor, pacifica os corações, pacifica os homens valentes, Senhor, os valentes de forma física. Pacifica todas as guerras, aquelas que acontecem dentro de casa, aquelas que acontecem dentro de nós, aquelas que acontecem nos países. Livra-nos, Senhor, de todos os relacionamentos que nos violentam fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Nos dê a capacidade do perdão, Senhor, do perdão trabalhado. Nos livra de toda dependência emocional. Nos concede aquilo que for bom para nós. Agradecemos a espiritualidade amiga porque nunca soltou as nossas mãos. Agradecemos a espiritualidade amiga que nunca nos julgou pelas nossas escolhas, que respeitou o nosso caminhar. Nós agradecemos, Senhor, a todos os espíritos que estão presentes na nossa casa, nas igrejas, nas ruas. Colocamos aqui todos os nomes, Senhor, que foram falados nessa live de hoje, que foram colocados e expostos. Somos aqui não integrantes de uma rede social, somos espíritos juntos, separados apenas pela distância física, mas unidos pela presença espiritual. Nesse momento somos um só, clamando em Teu nome, colocando todos os benfeitores, colocando todos os espíritos que descem à terra, que vêm à terra ao nosso encontro. Ah, Senhor, concede a esse mundo a regeneração. Ah, Senhor, concede às pessoas o amor, a caridade, o respeito, a tolerância. Agradecemos por tudo, Pai amado. E tudo isso que nós te pedimos hoje, que
sejam encaminhados pelos benfeitores, intercessores presentes nessa oração, até os teus pés, divinal. Te amamos, Senhor, nós te amamos. Nós amamos a espiritualidade amiga. Nós estamos receiosos, Senhor, da nossa caminhada, mas nós pedimos força para tanto. Nós estamos com sede do teu amor. Nós queremos nos preencher e transbordar com a justiça e com a bondade. Que hoje todas essas pessoas, Senhor, possam dormir em paz, possam colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono. Para as pessoas que não estão conseguindo se alimentar, Senhor, seja pela tristeza, pelo luto, pelas doenças, Tu és forte, Senhor, para fazer com que elas possam hoje se alimentar. Senhor, todos aqueles que estão passando pela depressão, Senhor, dá uma força de esperança, de alegria, que essas pessoas possam hoje sair dos seus quartos, das suas casas, possam abraçar os familiares. Coloca o casamento e as famílias de todo mundo em Tuas mãos. Pedimos por aquelas mãezinhas, aquelas tentantes, aquelas que estão tentando engravidar, pelas gestantes, pelas aquelas que irão adotar, Senhor, pela adoção, nós Te pedimos hoje. Pedimos pelos nossos irmãos que estão viciados nas drogas, no cigarro, na bebida. E tudo que se tornou vício, Senhor, nós Te pedimos, nos ajuda a ser forte. Pedimos por todas as religiões, pedimos por todas as doutrinas, pelas igrejas, pelos centros, pelos templos, pelos terreiros, barracões. Pedimos por todos os irmãos de todas as doutrinas e religião, que a gente possa se unir e sermos realmente irmãos. Quebra os egos, Senhor. Quebra os egos daqueles que falam em Teu nome, mas mantêm o coração duro. E no momento certo, faz a Tua justiça. Nós aguardamos a Tua justiça e ela será feita. Nesse momento pedimos a Bezerra de Menezes e toda a sua falange trabalhadora, que possa fluidificar essa água que nós temos aqui, que possa colocar nessa água todos os remédios que precisamos, que possa ter nessa água tudo aquilo que necessitamos, que possamos tomar essa água e se sentir cada vez mais regenerados. Deus amado, tudo isso que nós Te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, que assim seja. Vamos beber nossa aguinha fluidificada. Vamos respirar profundamente, né? Entregar hoje todas essas petições e descansar em Deus. Nós entregamos para aquele que pode. Nós pedimos para aquele que fará o que for correto e o que for justo. Nós somos filhos dele. Que pai não dará o melhor para um filho? E nossa corrente vai continuar até setembro. Uma vez por semana, nós faremos essa oração, essas orações. Nós faremos cada um no seu pedido. Para a próxima oração, compra uma velinha, não precisa ser vela assim, pode ser uma velinha. Se você é devoto de Nossa Senhora, se você tem seus santos, seus orixás, né? Enfim, a sua fé, a sua crença, coloque eles também. Se você está fazendo a oração por um ente que partiu a pátria espiritual, coloque a fotinha dele também. Faça a sua oração do jeito que você se sentir melhor. Nós somos livres, somos libertos das amarras humanas, das doutrinas humanas. Se tem uma pessoa doente, faça essa oração com ela. Compartilhe essa oração para que todos possam também ter. Não é por like, não é por seguidor.
É porque muita gente precisa de uma oração dessa. Eu estou trazendo para vocês a minha corrente própria. Eu acho que muitos de nós precisamos. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, né? Durante a minha oração, eu estive com Dona Zulmira, uma mulher de muita garra, de muita fé. E diante dessa oração, ela se viu ali também guiada, pedindo pelas suas filhas, né? Pedindo pelas suas filhas, pela Sebastiana, pela Marisa. Uma oração de mãe mesmo. Estive com o Gustavo, cabelo tão liso, um menino lindo do cabelinho liso, cortadinho, pedindo pelos seus pais que sofrem com o seu desencarne. Os espíritos, os desencarnados também pedem por nós, também buscam por nós. Dona Miriam que lutou muito com a doença, uma alegria que se calou diante da doença, uma mulher que foi alegre a vida inteira, mesmo diante das dificuldades, e a doença calou a sua alegria no final, pedindo pelos filhos, pedindo pelos seus 19 filhos, porque não é pouco não, é muito filho. Muito filho. Só teve uma coisa, né? Porque assim, eu perguntei para ela, né? Se o seu Benon, se ele não fica com ciúme. Porque ela acha o Tarcísio Meira um gato. Mas não fica não porque ele é parecido com ele. Aí eu entendi porque é parecido com ele. Povo do Rio, da Mangueira, povo do Flamengo, povo do samba, povo da música, né? Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. Que, imagine, 19 filhos, como foi a vida da Dona Miriam? Como será que foi a vida da Dona Miriam com 19 filhos? Mas eu tenho uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Não é que seu Benon furtou uma santa da igreja para dar para Dona Miriam. E agora a Dona Miriam estava me perguntando se isso é perdoado. E eu não sei o que dizer. O que eu posso dizer? Dizer para as pessoas não fazerem isso, mas foi um presente de amor, foi uma prova de amor. E disse que é uma Nossa Senhora tão bonita e tão grande. Eu não vou julgar. Quem sou eu para julgar? Essa altura, Nossa Senhora está bem onde estiver. Mas que foi errado, foi. Mas eu precisava dizer isso para vocês. E Dona Miriam não está só. Eu conheci Dona Nieta também. Dona Nieta. Dona Miriam cuida de um neto que desencarnou pelo suicídio. Eu acho que dessa família eu poderia falar a noite inteira, porque 19 filhos, cento e tantos no seu neto, no seu, tanta coisa. Que família grande, eu nunca nem ouvi falar numa família tão grande. E ela falar com amor de cada um dos seus, com perdão a cada um dos seus, com alegria a cada um dos seus. De quem passou décadas e décadas casadas, com um galã, como diz ela, um galã. Quero que a família dele saibam que a doença não calou não, essa alegria não. O espírito continua sendo feliz, alegre, cantando. Tirando o time, né? Mas enfim. Acabamos de orar para respeitar as escolhas, não vou, né, gente? A Evelyn que busca a família dela, uma menina sorridente, uma menina alegre, que lutou contra um câncer, que disse que o dia mais desesperador que ela teve foi quando viu a mãe dela cair.
me dizer que o dia mais desesperador foi quando viu a mãe dela sofrer um acidente, caiu. Uma menina que lutou pelo câncer, preocupada com a mãe que caiu. Pelo aniversariante de hoje, que já é conhecida minha, que desencarnou mais recente, mas que foi muito cuidada, foi muito amada. Tantos espíritos hoje estiveram presentes na nossa oração, pedindo por vocês. Assim como vocês pedem por eles, eles pedem por vocês. Pela Verônica, que pediu hoje pelo seu esposo. Verônica que desencarnou e desencarnou de uma forma que ninguém sabe o porquê, pedindo perdão por tanto tempo, por tanto segredo, por muitas vezes ter deixado, que as pessoas culpassem ele. Ela fez isso pensando em acabar com qualquer ameaça que fosse aos filhos. Cometeu um erro, mas que hoje cuida dele. Hoje cuida dele. São tantas histórias vividas por pessoas reais e que continuam sendo reais. Pela Jéssica, que estava num lugar treinando e o teto desabou. Mas ainda continua com seu sorriso, ainda continua com seus gostos, ainda continua com a família. Ninguém morre. Seria até mais fácil que realmente existisse a morte. Seria até mais fácil que existisse, Que existisse o fim de tudo. Daí a gente não precisava nos tornar melhor. Pelo Cassinho. O Cassinho que tinha grandes sonhos, grandes planejamentos, inclusive dentro da medicina. Um menino bom, criado com toda honestidade, que hoje pede pela mãe, pelo pai, que hoje pede para que eles tenham força de continuar lutando, pedindo por vocês. Pedindo por vocês. E vocês acham que é só vocês que pedem por eles. A saudade nos dois planos, há amor nos dois planos. Dona Nívia aqui falando, que criou todos os netos dentro da dificuldade, lá no interior do Rio Grande do Sul, e criou os netos na dificuldade danada, que teve o amor de tudo, que apoiou quando as filhas entraram no mau caminho, ela apoiou os netos. Ela não julgou as filhas, não, ela orientou, botou no bom caminho, mas não quiseram. Então o que ela pôde fazer era ficar com os netos, jamais abandonar os netos. Jamais abandonar os netos. Tornou seus netos filhos. Tornou seus netos filhos. A menina do sorriso lindo, da borboleta azul, que luta pela mãe para poder a mãe sair dessa
sai dessa. Sai da tristeza, da desolação. Que todos os dias joga energia, joga alegria dentro da casa. Para que percebam que ela está viva, que ela está aguardando o momento certo do reencontro. Eu amo todos vocês. Muito obrigada pela companhia hoje. Muito obrigada por fazerem essa corrente de oração comigo. E no sábado a gente volta. No sábado a gente volta continuando a nossa corrente. Continuando a nossa oração. Que o Senhor possa abençoar cada um que esteve presente aqui. Muito obrigada.